para ele, porque ele está ligado entre A e B, sozinho, então ele fica com a tensão da fonte. A fonte tem 9 volts só para mim, entre A e B. Quando chega aqui embaixo, entre A e B, não tem somente um dispositivo, tem dois. Então esse 9 volts vai ter que ser dividido para os dois. Como eles são iguais, cada um fica com a metade, 4,5. Aí você pode se perguntar, né? Você é curioso, e sempre há o curioso, vai dizer assim, o curioso ou curiosa, vai dizer assim, e se as lâmpadas não fossem iguais? O que existe de diferente entre uma lâmpada e outra? As lâmpadas têm diferentes potências, diferentes brilhos. Elas vão brilhar de forma diferente. Então você compra uma lâmpada, ela pode ser uma lâmpada de 10 watts, uma lâmpada de 20 watts. Então a potência da lâmpada determina o seu brilho. E isso está relacionado com a sua resistência. Se você clica na lâmpada, o simulador permite que você altere a resistência. Por exemplo, eu posso pegar esta lâmpada daqui, que tem uma resistência de 10 ohms, eu vou reduzir para 5, tá? Então, vou deixar uma lâmpada com menor resistência, 5. Observe que eu alterei a propriedade só desta lâmpada. Vou só numerar aqui, para a gente facilitar a visualização, já que eu não consigo apontar. Então, eu vou chamar essa primeira aqui, essa aqui de cima de 1. Essa aqui é a lâmpada 1. Essa aqui eu vou chamar de 2. E essa aqui eu vou chamar de 3. Então, eu alterei a propriedade só da lâmpada 3. Ela é uma lâmpada diferente agora. Ela tem uma resistência menor. Aí você pode, então, medir agora qual vai ser a tensão sobre essa lâmpada. Se ela tem uma resistência menor, você acha que a diferença de potencial sobre ela vai ser menor ou maior? A essa altura eu queria estar na sala de aula presencial para poder pedir a vocês, levantem a mão aí, por favor, para a gente fazer uma enquete rápida aqui. Mas isso não é possível, então vamos tentar via YouTube. Sendo que no YouTube há um atraso de 30 segundos entre o que eu falo e o que acontece lá. Caio, me diz aí, Caio. Deixar só o intérprete melhorou? Eu ouvi relato aqui que melhorou. Você me ouviu bem? Melhorou? Aqui no backstage eu escuto bem. Lá no YouTube eu não estou acompanhando. Tudo bem, por aqui mesmo. Então, beleza. Então, vamos só de intérprete com minha narração aqui. Observe que agora ó, tem 3 volts aqui na lâmpada 3. Como a resistência desta lâmpada é menor, resistência menor, a tensão agora é 3 volts. Aí você pode se perguntar, pô, mas entre A e B tinha 9. Se entre A e B tinha 9 e aqui tem 3, tá faltando quanto? Faltando 6. E esse 6 deve estar onde? Na outra lâmpada. Será que está? Será que isso confere? Será que insere as DDPs, elas são somadas? Vamos medir. Vamos colocar o medidor aqui e outro medidor aqui. Opa, 6 volts. Então, neste caso, como eu tenho 2 lâmpadas que estão em série e elas são diferentes, a soma da tensão da lâmpada 2 com a lâmpada 3 dá o total. 6 mais 3 igual a 9, dando o total da tensão que existe entre A e B. Entre A e B, se eu colocar aqui o medidor, tem 9. Tem 9 aqui, vou escrever. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Mudar de cor não vai, porque a minha versão é grátis, é isso? Aqui eu tenho 3 volts. E aqui eu tenho 6 volts. Como entre os terminais, que é a tensão da bateria, são 9 volts, 6 volts mais 3 volts, 9 volts, que é o total. Você pode explorar este simulador fazendo o circuito que você quiser. Tá? Você pode ficar à vontade para fazer o circuito que você quiser. Ainda na parte de circuitos, tem algo que é muito cobrado em questões do Enem, que é você medir a corrente elétrica. Mas antes de passar para a corrente elétrica, eu quero saber se existem perguntas no bate-papo. Caio, tá tudo tranquilo aí no bate-papo? No momento não, professor. A gente teve uma queda aí de telespectadores, mas a galera deve estar voltando, porque deu uma melhora aqui no quadro.
Massa. Então, perguntas no bate-papo e Caio repassa as perguntas para mim, viu, pessoal? Quem está acompanhando aí no YouTube, eu estou sem visualização do YouTube no momento. Você pode se perguntar, Márcia, eu medi a tensão. E a corrente elétrica? Como é que eu faço para medir? Corrente elétrica é uma outra propriedade importante que mede o fluxo, né, dos elétrons no condutor. Né? Quantos coulombs de carga passa por segundo? Coulomb por segundo. Vou falar devagar quanto à tradução. Coulomb por segundo é a medida da corrente elétrica. E a gente pode medir esta corrente elétrica utilizando um amperímetro. Então, este amperímetro está aqui do lado. Eu pego este amperímetro e posso fazer a medida. Só que este amperímetro daqui não é um amperímetro que eu gostaria. Tá diferente ele. Esse amperímetro daqui, ele tá, beleza. Mudou um pouquinho aqui, ou então eu cliquei na simulação errada. Tá bom. Vou explicar o que eu estou estreando, tá? Esse amperímetro daqui eu não quis clicar porque a forma como eu estou acostumado a trabalhar com ele é diferente. Eu posso ter clicado num simulador errado e não quero perder. E ele está me dando um medidor para que eu possa colocar esse medidor aqui e dizer, olha, a corrente que está passando aqui é 1,50 amperes. A corrente que está passando aqui é 0,9 amperes. E a corrente que passa aqui é igual a 0,60, tá? Então aqui eu tenho 1,50, aqui eu tenho 0,9 e aqui eu tenho 0,60. Deixa eu anotar esses valores, para a gente não se perder. Aqui, nesse trecho, ele está dizendo para mim que a corrente é 1,5 amperes. Bom, botei. Agora aqui em cima, ele está me dizendo que a corrente que vai para a parte de cima é 0,9 amperes. Vou pegar agora o medidor e botar no outro ramo aqui. Ele está me dizendo que aqui a corrente é de 0,6 amperes. Bom, a essa altura do campeonato, você deve ter olhado para aqui e dito, opa, eu estou vindo com 1,5 amperes, aqui, saindo da bateria. Aqui eu encontro um nó, e neste nó a corrente está se dividindo em duas partes. Para cima, 0,9 amperes, e para o lado, 0,6 amperes. De tal modo que 0,9 mais 0,6 dá igual a 1,5. Isso aqui, na prática, é o que a gente chama de lei dos nós. A soma das correntes que chega num nó é igual à soma das correntes que saem. A corrente total vai ser igual à corrente 1 somado com a corrente 2. Agora eu vou explicar por que eu ri quando eu olhei para esse amperímetro. Fisicamente falando, um amperímetro deste tipo aqui é um amperímetro que não tem como funcionar. Não no real, que seria um amperímetro do tipo alicate. Porque se está passando aqui uma corrente que é do tipo contínua, um medidor desse tipo, se você colocar próximo do circuito, não acontece absolutamente nada. Porque como a corrente é contínua, não há variação do fluxo magnético, não tem como o medidor fazer a medida corretamente. Então, por essa razão, eu achei bem estranho o FET colocar esse medidor nesse simulador de corrente contínua, tá? No kit DC. Isso aqui está estranho. Eu queria mostrar para vocês aqui como seria ligar um amperímetro de maneira incorreta. Como você nunca pode ligar um amperímetro. Então, um amperímetro é um medidor de corrente que você compra para utilização em casa num dispositivo mais completo chamado multímetro. Vou abrir aqui só para mostrar para vocês como é que ele chega. Multímetro. Multímetro digital. Então, talvez vocês já tenham visto por aí um medidor deste tipo. Se você quiser medir, vou apagar Se você quiser medir qual é a corrente elétrica,
você vai ter que ajustar para medir corrente aqui. E você precisa também ajustar os terminais que você vai utilizar. E se você ligar errado isso aqui no circuito, isso aqui pode explodir na sua cara. Você não pode, nunca, sob hipótese alguma, ligar um amperímetro em paralelo com o circuito. E eu queria mostrar isso para vocês, só que aquele simulador, ele me pregou uma peça. Ele me enganou e com aquele eu não consigo fazer. Existe um outro tipo de medidor, deixa eu voltar aqui, que é esse daqui, que é o chamado medidor do tipo alicate. Esse medidor do tipo alicate eu consigo usar sem abrir um circuito. Ele é mais caro, normalmente, e ele só funciona em circuitos de corrente alternada. Esse medidor do tipo alicate não funciona em circuitos do tipo contínuo. E o que o FET está fazendo aqui comigo é tentando me enrolar, porque quando eu olho para isso, eu penso que isso aqui é algo do tipo alicate. E alicate não tem como funcionar aqui. Então eu vou clicar numa outra aba aqui, que provavelmente... aqui. Agora ele já colocou os dois tipos de amperímetro. Um amperímetro do tipo alicate, que só vai funcionar bem em circuitos de corrente alternada, e, portanto, esse simulador está bugado, ele não devia funcionar naquele circuito, isso não é fisicamente correto. E esse daqui, que é o amperímetro do tipo normal, que seria esse daqui. E esse daqui, que é o mais comum, porque ele é mais barato e tal, mais fácil de ser encontrado nas residências, tem que ter cuidado, porque se você ligar errado, ele vai explodir na sua cara. Eu já queimei uma ponta de prova uma vez. Eu não prestei atenção, não girei a chave para medir corrente. Na verdade, estava em corrente. Estava em corrente e eu queria medir tensão. Esqueci de girar a chave e a ponta de prova derreteu na minha mão. Tá? Isso é altamente arriscado, extremamente perigoso, e eu vou simular algo que é perigoso. Mas como é um simulador de computador, fique tranquilo, não vai explodir em você. Vamos de novo? Bateria, interruptor, lâmpada 1, lâmpada 2. Agora que vocês já pegaram o jeito, vou fazer rapidinho. Lâmpada 3. Vou repetir aquele circuito lá. Só este simulador daqui você consegue discutir quase todos os conceitos de eletricidade ou visualizar aqueles conceitos que o seu professor trabalhou, né, que você viu na videoaula, mas que você não entendeu. Você chega aqui e reproduz o circuito. Você mesmo vai arrastando os fios, conectando e tal, e fazendo ali o circuito do mesmo jeito que você viu no livro, é só você repetir o desenho aqui e alterando os parâmetros. Olha lá, rapidinho, pela prática, ó, já consegui ligar o meu circuito e liguei. Agora sim eu tenho um medidor como eu quero, um medidor do tipo comum, um amperímetro. A gente diz assim, olha, um amperímetro nunca deve ser ligado em paralelo com o circuito. Porque se você ligar em paralelo, o que é que vai acontecer? Toda a corrente vai passar por ele. Um amperímetro é um medidor e a resistência interna dele é muito pequena, desprezível, quase zero. Se você quiser medir, deixa eu só mudar aqui para a corrente convencional, tá? Porque como aparece geralmente nas questões, eu tenho que abrir o circuito e colocar o medidor. Como assim abrir o circuito? Eu não tenho como conectar sem abrir o circuito, porque a corrente precisa passar por dentro dele. Então eu vou abrir aqui e vou fazer com que a corrente passe por dentro do medidor. E vou tentar fechar assim, para não usar outro fio. A preguiça de usar outro fio. O fio aqui é infinito, então eu posso chamar outro fio. Pronto. O que está acontecendo aqui agora? Eu tenho uma corrente passando de 1,35 amperes, né? Lá eu tinha mudado isso aqui para 5. Vou botar a mesma configuração que estava lá. Pronto. 1,5 amperes. Aí você pode se perguntar, Paulo, qual é a diferença desse para o outro que você estava reclamando? É que eu sei que fisicamente este medidor aqui, ele não funciona no circuito de corrente contínua. Então isso aqui está errado. Esse simulador está bugado. Quem projetou isso não devia fazer isso. Está violando as leis da física. Mas assim funciona, tá? Eu abro, a corrente passa por dentro dele. Eu quero botar outro amperímetro aqui em cima. Beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o circuito e conectar aqui um outro medidor.
Tá saindo de um. Deixa eu só apagar aqui. Saindo de um para entrar no outro. Vou botar um pedacinho de fio. Ficou meio bagunçado aqui. Bom, dá para ver. 1,5 amperes aqui e 0,9 amperes lá. Tá faltando quanto? 1,5, 0,9, falta quanto? 0,6. Esse 0,6 está indo para onde? Certamente está vindo para cá. Então, você pode abrir também aqui, colocar um pedacinho de fio, vir aqui, colocar outro amperímetro. Agora, eu estou medindo a corrente que passa em cada um dos ramos. 1,5 amperes é a corrente total do circuito. 0,9 amperes é a corrente que passa pela lâmpada de cima. E 0,6 amperes é a lâmpada que passa pelas... É a corrente, me desculpe. 0,6 amperes é a corrente que passa pelas lâmpadas de baixo. Aí você pode se perguntar, por que que na parte de baixo está passando menos corrente do que na parte de cima? Porque se você lembrar, esta lâmpada daqui, ela tem uma resistência igual à de cima, 10 e 10. Porém, em série com ela, existe outra de 15. Então, no total aqui, eu tenho 10 mais 5. Isso quer dizer que neste trecho, eu tenho 15 ohms. Então, neste trecho, eu tenho uma resistência total de 15 ohms. Ohm é essa letra grega com esse símbolo assim, que parece uma ferradura. Né? Então, 15 ohms é a resistência na parte de baixo. Já na parte de cima, a resistência é igual a 10 ohms. E aí você observa que naquele trecho em que a resistência é menor, a corrente é maior. Aí você pode dizer, e tem como você fazer com que a corrente nos dois sejam iguais? Tem. Desde que você deixe as duas resistências iguais. E como você pode fazer isso? Clicando aqui sobre a lâmpada, que tem 10 ohms, e vou reduzir a resistência dela para 5. Porque se essa tem 5 e a outra tem 5, o total passa a ser 10 aqui agora. E se eu tenho 10, 5 aqui. E se eu tenho agora, apagando, e se eu tenho agora 10 ohms no total embaixo e 10 ohms aqui em cima, você observa que a corrente que passa aqui nesse trecho é 0,9 e aqui também é 0,9. Aí você é curioso, você pode dizer, e se eu for reduzindo ainda mais essa resistência? 4, 3, estou reduzindo. 3, 2,5, 2, 1,5, 1, e o mínimo que eu consigo, meio ohm. Observe que à medida que eu vou reduzindo a resistência dessa lâmpada, eu estou reduzindo a resistência deste trecho somente. Então a corrente que estava aqui, que era 0,9, ela foi aumentando. À medida que você vai diminuindo a resistência, a corrente vai aumentando. Então pense que a resistência elétrica, ela é uma oposição à passagem da corrente. Sendo uma oposição à passagem da corrente, quanto menor for esta resistência, menor será a oposição, portanto, mais corrente passa por aquele trecho. Aí você vai dizer, pois se eu reduzir a outra, 5, né? Vamos reduzir também? 4,5, 4, ó, tá aumentando. 3,5, 3, 2,5, e a corrente vai aumentando nesse trecho. O medidor tá, ó, 4,5. Já na parte de cima, que eu não estou alterando nada acontece. Continua 0,9 amperes. Aí vou reduzindo, reduzindo. Quanto menor for esta resistência, maior é a corrente. E quanto maior for a corrente elétrica no circuito, isso pode provocar aquecimento. E esse aquecimento pode levar a incêndios. Pode levar a algo muito perigoso. Aí você pode estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver com ligar um perímetro errado? Tudo a ver. Vou voltar para os valores normais que estava, 5, e vou ligar um perímetro errado, para você ver como não deve ligar. É curioso que quando eu dava aula de prática de laboratório, eu falo, não deve fazer isso.
e o estudante ele fica com aquela vontade. Basta você dizer que não deve para ele sentir vontade de fazer. É impressionante. Vocês devem fazer isso. Não quero fazer porque eu não sou obrigado. Vocês não devem fazer isso. A vontade de fazer aumenta. E você dá um vacilo, tem alguém que faz. Laboratório requer muito cuidado. Vou pegar um amperímetro, tá? Esse amperímetro aqui, mais um, e vou ligar ele de maneira incorreta. O que é ligar incorreta? Ligar em paralelo. Então, eu vou pegar um fio, vou conectar aqui, na extremidade da lâmpada, vou pegar outro fio, vou conectar aqui. Você nunca deve fazer isso diretamente em nenhum circuito real. Mas, neste caso, eu, pela experiência, não vou permitir que, exploda. Não agora. Vou apertar aqui. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu com essa lâmpada daqui? Apagou. Eu liguei um amperímetro em paralelo. A corrente elétrica, ao invés de passar pela lâmpada e acender a lâmpada, ela chega aqui, passa por dentro do amperímetro e segue. A gente diz que com isso provocamos um curto-circuito. Um curto-circuito é um caminho mais rápido para a corrente. E o caminho mais rápido é o caminho de menor resistência. Se a resistência de um amperímetro é 0, a corrente tende a passar por ele e não passa pela lâmpada. Aí você vai dizer, mas não explodiu. Não, porque tem outra lâmpada ali. Essa outra lâmpada impediu a explosão. Quer ver explodir? Seria você fazer isso aqui, ó. Essa aqui é algo que jamais deve ser feito sob hipótese alguma, porque a partir daqui os riscos são maiores. Agora você observa que ele representou aqui, ó, atingido o limite de velocidade da animação. Quer dizer, nem a simulação consegue dar conta disso. Ele bugou. E esse bugar aqui, e aí ele botou um fogo aqui, né, para representar que se isso acontecer no circuito real, você provoca um curto-circuito, e este curto-circuito pode levar a incêndios. É por esta razão que a gente diz às pessoas, pessoal, não conecta muitos dispositivos na mesma tomada. Porque conectar muitos dispositivos na mesma tomada equivale a isso. Ó. Vou botar mais lâmpada aqui. E vou tirar esse negócio daqui porque está ficando sem espaço. À medida que você vai colocando mais dispositivos na mesma tomada, só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista físico, é a mesma coisa que ir diminuindo a resistência. Vou botar mais uma aqui. Vou botar mais uma lâmpada. Olha quanto está a corrente aqui, ó. 1,8, né? Vou botar mais uma. A total está 1,8 aqui. Vou colocar mais uma. 2,7. Aí você se pergunta, se eu colocar mais uma, vai aumentar. E mais uma, à medida que você for colocando aqui, ó, equivale a você ir diminuindo a resistência. Vai diminuindo a resistência e a corrente vai aumentando. Até chegar uma hora que... E é por essa razão que você não deve, sob hipótese alguma, sair colocando muitos dispositivos na mesma tomada. É comum o pessoal querer usar extensão. Aí pega uma extensão e coloca outra extensão. E mais outra extensão na extensão. Cada vez que você faz isso, você está aumentando a corrente do circuito. E uma hora isso vai dar problema. Se você entendeu o que eu discuti aqui, que não é tudo de eletricidade, é só uma visão geral usando o simulador, você já vai conseguir ir para as questões do Enem, né? Vou pegar qual PDF aqui, deixa eu ver qual é o mais fácil que está aqui para abrir. Enem, acho que foi esse aqui que eu mandei pro Caio. Se você entender isso, e você chegar na parte de eletricidade do Enem, vamos abrir aqui as questões, óptica e ondas. Você vai perceber que, basicamente, o que eu falei sobre matriz de referência é o que está aqui. Aqui, ele te dá uma tabela de lâmpadas, e a partir da tabela de lâmpadas vai perguntar qual vai ter maior potência e menor luminosidade, tá? E durabilidade. Não vou responder a questão aqui agora, porque você encontra ela comentada lá naquela lista que eu passei.
Eu recomendo a todos que façam isso. Aqui vai avançando, por conta do tempo eu quero mostrar mais coisas, eu vou avançar aqui para os últimos anos. Você observa que o Enem sempre tem as questões de eletricidade relacionadas com aplicações do dia a dia. Deixa eu voltar um pouco aqui. Então, ele vai falar sobre consumo de energia elétrica das casas, vai falar sobre energia liberada através de tubulação, vai te dar listagem de aparelhos e o consumo de cada um deles baseado nas potências, quantas horas ficou ligado e qual vai ser o custo em reais. Vai mostrar como configura, né, a distribuição de equipamentos em uma residência e, a partir daí, qual vai ser a potência que você precisa para utilizar. Aqui, por exemplo, é uma questão que envolve associação de lâmpadas. E aí, a associação de lâmpadas, ele vai perguntar o que vai acontecer com o brilho das lâmpadas para você utilizar de maneira correta. Por exemplo, este daqui é um dos problemas que você consegue chegar lá no FET e simular. Você pode, com muita paciência e vontade, fazer lá um circuito muito parecido com esse. Tá? Também está comentado em vídeo essa questão lá. Então, o Enem, basicamente, aqui, essa aqui é o tipo da questão fácil, extremamente fácil, que se alguém errar, a nota vai baixar. Ele está perguntando como é que você faria para ligar uma lâmpada. Então, ligar uma lâmpada é basicamente você pegar e conectar, né, os fios de maneira que funcione. E para isso, você precisa conectar os terminais da lâmpada ao positivo e ao negativo. Ele vai dar aqui opções 1, 2 e 3. Recomendo que você tente primeiro antes de ver a resolução. Como você liga e desliga lâmpadas, só acompanhando as conexões aqui, ó, tá? Colocando chave 1, chave 2. Esse tipo de chave não tem lá no FET, mas com paciência e dedicação você consegue simular também isso aqui. Então, a forma como o Enem cobra as questões de eletricidade quase sempre envolve circuitos elétricos e dispositivos que estão associados em série, em paralelo ou de maneira mista. A partir de 2013, o Enem começou a ficar mais difícil. As questões começaram a ficar cada vez mais complexas. Mas não é por isso que não dá para responder. Estudando um pouquinho, acompanhando as videoaulas, acredito que vocês conseguem sim dar conta do Enem. Então, lembrando, o PDF com as questões separadas por assunto estão lá no ambiente de aprendizagem. E a minha recomendação sempre é essa. Eu sei que tem estudante que é agoniado e ele já quer começar direto resolvendo as questões. Para a eletricidade, aí não precisa ser necessariamente as minhas aulas, tá? Primeiro assiste as videoaulas, conceitos básicos, revisa os conceitos, pratica um pouco e depois, sempre deixe as questões do Enem para depois. Ele vai funcionar para você sempre como um simulado. Se você não gostar das minhas aulas sobre o assunto, aí eu vou recomendar alguns professores de um canal que estão aqui, na verdade, né? YouTube Educacão. Até para os meus alunos em sala de aula real, eu indico, olha, gente, quer assistir aulas de qualquer professor porque você não gosta da minha? A internet é maravilhosa. Você não precisa gostar da minha aula. Você tem hoje algo à disposição, algo que eu não tinha. Vou só testar aqui a minha volta para ver se era o chroma key realmente que estava pesando a live. Deixa eu ver se eu consigo reativar minha webcam. E se travar, vocês avisam e eu destravo. Caio, pessoal, como é que está o áudio aí? Melhorou? Deu uma melhorada nos últimos minutos aqui, principalmente quando surgiu o slide. Acho que o site também estava pesando um pouco, a outra plataforma ali, né? Entendi. Ele não consegue transmitir bem movimentos rápidos. Ainda mais um dos motivos que eu não gosto da RNP, tá vendo? Ele limita o que eu gosto de fazer na internet. Deixa eu voltar aqui, compartilhar. Eu vou só testar aqui, tá? Vou voltar aqui. Mas se travar, vocês me avisam que eu desligo. Eu e a Elaine aqui do lado. YouTube Educação, ou YouTube Educacão, né, sem acento, é uma plataforma do YouTube
onde os canais que estão aqui, eles passaram por uma curadoria. Ou seja, professores especialistas, pagos aí pelo YouTube Fundação Lema, entraram no canal e verificaram a qualidade das aulas. A partir daí, o canal é certificado de vir para cá para o YouTube Educação. E aqui em Física você vai encontrar muitos canais, vai encontrar todas as disciplinas e alguns canais que eu acho que vale a pena seguir. Professor Ives Urquiza, do Física Total. Professor Marcelo Boaro, que é o maior canal de física do YouTube, eu acho que vale a pena também. Professor Física Fabs, que hoje está com o segundo canal, porque o primeiro foi bloqueado. Professor Física 2.0, professor Davi. Então, existem várias possibilidades aqui. Por exemplo, Marcelo Boaro, que é o maior canal do YouTube hoje, né? Ele começou ali atrás, meu canal na época tinha mais inscritos do que o dele, mas eu não ligo muito para postar vídeo regularmente, falta tempo. O Boaro já tem um curso completo de física, né, que você pode comprar, mas ele tem muitos vídeos gratuitos aqui, onde você consegue acessar o conteúdo teórico e consegue também acessar os exercícios no próprio YouTube. É um professor que eu recomendo muito. Eu sempre digo pro pessoal, gente, quer estudar qualquer assunto? Vai no YouTube, encontra um professor que você gosta, porque essa questão da empatia com o professor é importante. Tem gente que vai gostar do Boaro e, pelo mesmo motivo, outra pessoa não vai gostar. O mesmo acontece comigo. Tem gente que vai dizer que eu explico muito rápido, tem gente que não vai gostar do meu sotaque, porque eu sou nordestino, o cara é sulista, também não gosta do meu sotaque, mas gosta do Fabs. E aí eu recomendo os canais que eu confio. Tá? São canais que a qualidade da explicação é muito boa. E o YouTube Educação tem um lema que é o seguinte: todas as formas de ensinar, sua forma de aprender. Então você pode escolher qual é o professor que você vai estudar. Eu compartilhei a webcam e vou parar agora, só para testar mesmo se a RNP não gosta dos meus efeitos especiais. Então, é uma recomendação, tá? Para quem quiser. Ainda aqui no FET, um segundo tópico muito importante, cobrado no Enem, é ondulatória. Vou só voltar aqui para os slides para vocês se situarem. Então, observe que vem eletricidade, primeiro. Segunda, termologia. Só que de termologia aqui dentro tem muita coisa, subtópicos. Terceiro é ondulatória, que é um tópico que muitas vezes tem que corrigir momento. Ondulatória acaba sendo um tópico muitas vezes deixado em segundo plano nas escolas, porque não dá tempo, o professor começa com termologia e não dá conta de dar ondulatória, mas é um tópico que, juntamente com óptica, e às vezes é bem difícil diferenciar se é ondulatória óptica ou se é óptica ondulatória, às vezes está nos dois, e é um tópico que cai bastante e os alunos acabam tendo dificuldade. Mas, pela minha análise, isso é uma sugestão, tá? Para quem quiser. Assiste a videoaula de algum professor, qualquer um. Se quiser assistir do Física Interativa, já está dada a dica. Não entendeu um fenômeno. Por exemplo, eu poderia aqui começar a minha aula de ondas e eu ia discutir com vocês alguns tópicos, somente desenhando no quadro, que eu já fiz isso antes e não funciona. Aí eu chego com isso aqui, com esse simulador que eu acho fantástico também. Vamos explorar ele também. Daqui a pouco está acabando o meu tempo. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho mais 10 minutos, né? 20, né? É 20 minutos? Vai até às 16 horas. Lembrando a todos que estão no YouTube ao vivo, tá? Que me convidando outras vezes, eu volto. Tá? E na próxima eu vou fazer transmissão simultânea, daqui para o canal do Física Interativa, porque lá eu consigo transmitir de outro jeito. Esse simulador daqui, ele vai simular alguns conceitos importantes de onda, que você pega um livro para estudar, você vai estudar o livro, lê e não entende. Aí você chega no simulador, tenta reproduzir o que está no livro e as coisas começam a ficar mais claras. Por exemplo, vou provocar um pulso aqui. Então, imagine que isso aqui é uma corda e eu vou provocar uma onda. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga
sem necessariamente haver transporte de matéria. Então eu dou um pulso, esse pulso acabou. Então ele está simulando uma onda real, uma corda real. Você percebe que ele começa, vai perdendo energia e acaba. Ou seja, essa corda tem amortecimento. Mas, como isso aqui é um simulador de computador, não é real, eu posso pegar este amortecimento e trazer para zero. Então agora, o pulso que eu vou provocar não tem nada que acabe com essa energia. Se não tem amortecimento, ele vai ficar se propagando indefinidamente. Se houver um mínimo de amortecimento, ele vai perder energia e vai parar. Então, eu estou simulando uma corda ideal, que é o que geralmente os livros pedem para vocês imaginarem. Eu admito, vou dar uma pausa, os estudantes têm dificuldade de imaginar essa propagação infinita. Porque na nossa vida real, é isso que acontece. Qualquer pulso que você provoque, ele vai acabar. Tá? Mas se você pudesse ter uma corda ideal, na qual este pulso não pudesse acabar nunca, não tivesse nenhum tipo de dissipação de energia, era isso que aconteceria. Depois que a gente define, então, que é uma onda, um pulso que se propaga sem necessariamente haver transporte de matéria. Se você fixar o seu olhar neste ponto aqui, ó, esse ponto verde, vou tentar marcar ele de outra cor, para dar um destaque. Olha aqui, esse ponto. Foca nesse ponto, esquece o restante. E eu vou continuar com a simulação. Observe que este ponto não sai do lugar, em nenhum momento. Ele só sobe e desce. Eu vou pausar de novo e vou devagar agora. Esse ponto aqui, ó, ele vai subir e vai descer. Ele não sai do lugar. Em nenhum momento ele sai do lugar. Ele apenas sobe e desce. Ou desce e sobe. Mas ele não sai daí para nenhum outro ponto. Quando isso acontece, é o que a gente chama de uma onda se propagando em uma corda. Um pulso que está transferindo energia sem necessariamente transportar matéria. Os livros pedem para você imaginar o que acontece quando dois pulsos ondulatórios se encontram. Então, vou dar o play. E depois que esse pulso estiver perto de chegar ali na extremidade fixa, aqui, eu posso soltar um outro pulso. Então, vou devagarzinho. Chegou. Agora que ele chegou na extremidade, eu vou liberar um outro pulso. Agora eu tenho dois pulsos viajando na corda. Se você tentar fazer isso no laboratório, é isso que você enxerga. Mas no livro não é assim que aparece. O livro te dá isso em imagens congeladas. Na prova dos vestibulares também vem com imagens congeladas. E pede para você imaginar. Eu dei uma pausa e agora estou indo em câmera lenta. Observe que eu tenho um pulso que está se propagando da direita para a esquerda e um que está invertido. Vê? Eu estou agora fazendo com que eles avançar e eles vão se encontrar aqui no meio. A partir de agora, os pulsos vão começar a passar um sobre o outro. Vamos observar o que acontece. Isso aqui é só o câmera lenta, tá? É como se fossem várias fotos que eu estou tirando. Você observou que quando os pulsos se encontraram, a corda ficou reta. A isso nós chamamos de uma interferência destrutiva. Como assim, Paulo, interferência destrutiva? Toda vez que dois pulsos se encontrarem e eles estiverem com fase invertida, um está indo por cima, o outro está indo por baixo. Quando eles se encontram, eles sofrem um cancelamento. A isso nós chamamos de interferência destrutiva. Os pulsos se destruíram, mas o mais legal disso tudo é que depois que eles se encontram, eles continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. É só naquele instante que acontece a interferência destrutiva.
Só no momento que acontece a sobreposição ou a superposição, se destrói e continua como se nada tivesse acontecendo. Tudo isso nos livros pedem para você imaginar. Imagine. Agora, eu quero mostrar para vocês o que acontece quando ocorre uma interferência construtiva. Para essa interferência construtiva acontecer, eu preciso que os pulsos, ao invés de viajar um por cima e outro por baixo, eu preciso que os dois se encontrem por cima ou os dois se encontrem por baixo. Então, vou dar aqui, né, mudar essa extremidade. Essa extremidade ela está fixa, está travada. Eu vou trocar para algo que está solto. Ó, estava fixo, travado o ponto verde. Agora eu vou destravar ele. Ao destravar o ponto verde, ele pode subir e descer. Tá? A gente chama isso de uma extremidade solta. E eu vou dar o play. Rápido, né? Rápido não dá para enxergar direito o que está acontecendo. Então, vou dar uma pausa. E esperar a Gabriela se posicionar. Pronto. Agora eu vou devagarzinho. Observe que agora o que está acontecendo? Eu tenho um pulso que está indo da esquerda para a direita por cima e o outro por baixo. Eles vão se encontrar e, como estão com fase invertida, interferência destrutiva. Eles continuam como se nada tivesse acontecido. Agora vai acontecer algo diferente. Este pulso que está indo para a esquerda vai encontrar uma extremidade fixa e vai inverter. E o outro vai encontrar uma extremidade solta e não vai inverter. Isso vai causar o seguinte efeito. Os dois pulsos agora vão se encontrar viajando por cima. Antes era um por cima e outro por baixo. Agora os dois estão viajando por cima. E o que vai acontecer quando estes dois pulsos se encontrarem? Consegue imaginar? O que vai acontecer se os dois se encontrarem? Imagina. Vamos testar. Em câmera lenta. Olha o resultado. A onda resultante, ou melhor dizendo, o pulso resultante, ele tem amplitude maior do que os pulsos individuais. A gente chama isso de interferência construtiva. Como os dois estavam viajando por cima, eles vão se somar, dando um resultado de que a amplitude desta onda é maior do que os originais. Depois que eles se cruzam, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Então, observe que aqui está a amplitude original dos dois. Vou marcar aqui. Amplitude é essa distância entre o ponto mínimo e o ponto máximo. Essa aqui é a amplitude original. Vou marcar um, vou marcar outro. E vou provocar, né, para que eles continuem se propagando. Ops. Agora. Câmera lenta de novo. Eu quero que os dois voltem a se encontrar por cima, na mesma situação anterior. Aqui. Essa aqui é a amplitude da soma das duas. Então, isso aqui é a amplitude da onda 1, essa aqui é a amplitude da onda 2, e aqui, quando as duas se encontram, vai ser a amplitude 1 mais a amplitude 2. Elas se encontram, e a isso aqui a gente dá o nome de interferência construtiva. Eu admito que, pegando qualquer livro de física para construtiva, para ler isso, quase todos os alunos, quase a totalidade dos alunos, têm dificuldade de imaginar esta situação. É difícil entender isso se você não vê acontecendo, pelo menos no laboratório de física, mesmo que seja rápido. Mas quando você pega a simulação certa, e a internet tem um monte dessas simulações, você consegue visualizar isso. Mesmo que o seu professor não use simulações, pesquise por sites que têm essas simulações
Explore você mesmo, altere a amplitude, altere o amortecimento, altere a tensão, tente compreender os fenômenos. É muito ruim quando você tenta estudar física e o seu foco é aquele foco de decorar as questões. Tem aluno que gosta de estudar só tentando decorar fórmulas. Ele acredita que física é decorar fórmulas, porque muitas vezes, infelizmente, ele vai estudar com professores que só exigem a decoreba das fórmulas e depois tem que aplicar estas fórmulas nos exercícios. Aí quando ele pega uma prova do Enem para resolver, ele tem dificuldade, porque não basta você aplicar as fórmulas. Você precisa compreender os fenômenos. É preciso compreender os fenômenos. Claro, é necessário também conhecer as fórmulas, mas somente as fórmulas não vai te ajudar. Então, visualizar isso é importante. Aí você pode se perguntar, Paulo, mas onde é que isso é importante na minha vida? O estudante sempre pergunta isso. Para que eu vou usar isso na minha vida? Bom, circuitos elétricos eu acredito que não preciso nem explicar, né? Basta desligar, puxar a tomada do seu computador aí e você percebe o objetivo de você entender circuitos elétricos. Interferência com ondas. Tem várias aplicações. Uma dessas aplicações de interferência é o seu forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, ele funciona utilizando este princípio de... Deixa eu apagar tudo aqui. Esse princípio, só que com micro-ondas, e o FET também tem simulação disso. Quando você vem aqui, em ondas, aqui, ó, micro-ondas. Só que ele não vai rodar... Deixa eu ver se ele vai rodar aqui no navegador. Vai. Eles estão colocando um dispositivo e pegam uma simulação que não rodaria no computador para rodar no computador. Tentando simular um Java aqui. Pronto. O micro-ondas é mais ou menos isso que ele faz. Você emite uma onda, que é uma onda eletromagnética. Isso já caiu no Enem, tá? Em outras edições. Depois, quando você pegar o PDF lá que eu já disponibilizei, você vai começar a enxergar muitas das coisas que eu falei aqui. E eu não quis falar tudo porque eu quero que você vá assistir a resolução depois. Primeiro tenta fazer, depois ver a resolução. Vou soltar um pulso de micro-ondas aqui, ó. Quando você coloca um alimento para esquentar no seu micro-ondas, é isso que está acontecendo. É um pulso eletromagnético ondulatório que vai e vem. E esse vai e vem provoca o que nós chamamos de ondas estacionárias. Estas ondas estacionárias têm amplitude máxima, amplitude mínima. Às vezes você bota a comida no prato do micro-ondas e se o prato não está girando, tem parte da comida que esquenta muito, chega a queimar, e a outra parte ainda está congelada. Simplesmente porque em um ponto a interferência construtiva chegou no máximo, aquele ponto tem muita energia, vai derreter se estiver gelado, né? Se estiver congelado, e pode chegar a queimar aquela parte da comida. Enquanto a outra parte, que está na região que a interferência é destrutiva, simplesmente esquenta pouco, porque uma parte esquenta e não consegue transmitir energia para o outro. Então, micro-ondas, por exemplo, é uma aplicação da sua vida, no seu cotidiano, que acontece isso. Quem estuda com violão, a corda do violão, acontece ali ondas estacionárias o tempo todo. Hoje em dia é menos comum interferência com telecomunicações, contra dos aparelhos digitais, isso é menos comum. Mas, antigamente, era muito comum haver interferência nas ondas de comunicação de rádio. Então, a física sempre tem muitas aplicações na sua vida, no seu cotidiano, quer você queira, quer você não queira. Você vai no médico fazer uma ultrassonografia, é a aplicação de ondas. Só que, infelizmente, às vezes você não consegue enxergar isso lendo o livro. Aí você tem que buscar outras alternativas. Por que isso é importante? Porque o Enem vai cobrar essas aplicações quase sempre no cotidiano. Infelizmente, as últimas edições do Enem têm caído também questões que exigem somente a decoreba, porque estão transformando o Enem num grande vestibular, né? Então, o objetivo, de acordo com um certo ex-ministro da Educação,
Não é que o Enem deva promover a inclusão, né? O Enem é por mérito. Isso na cabeça de um certo ministro que já foi embora e já foi tarde. O Enem, na verdade, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. E o objetivo do Enem é verificar se os conteúdos do nível médio estão sendo trabalhados de maneira adequada. É esse o objetivo do Enem. Só que ele se transformou num grande vestibular. E aí, se você quer se preparar para esse grande vestibular, curso de física gratuito para Enem vestibular, em breve eu vou estar divulgando mais detalhes, tá? E aí depois eu posso voltar aqui num outro momento para resolver questões junto com vocês. Depois de você assistir às aulas que já estão liberadas aqui, de boa parte do conteúdo, revisa os conceitos, tenta fazer exercício, deixa as questões do Enem para o final, baixa o aplicativo Física Interativa para poder ver os resumos. Tem um outro que eu recomendo, não é meu, mas eu gosto dele, e não tem essa de concorrência. Eu acho que você tem que encontrar aquilo que mais te agrada. Se você pesquisar por física, você vai achar, né? Física Interativa está em segundo ou terceiro, depende da busca. Mas esse aqui eu acho fenomenal, Física Básica, porque tem umas animações bem bacanas e a qualidade do layout dele é muito melhor do que a minha, é feita por profissional, eu sou um amador. Então você tem uma qualidade gráfica extremamente superior à minha, né? Umas animações bem bacanas. Eu não entendo por que o pessoal dá nota 4.7 e o meu dá 4.9. Eu não entendo, realmente o pessoal eu até elogiei aqui, ó. O pessoal é muito exigente, tá? Não sei qual é, acho que já sei por quê. É porque acho que alguns recursos tem que pagar. Aí o povo odeia que tem que pagar e aí critica o aplicativo. E o meu não tem nada para pagar. Aí o pessoal acaba gostando mais. Mas esse aqui, mesmo a parte gratuita dele, eu posso garantir. E aí, se o pessoal do Mesoatome que estiver vendo esse vídeo, que eu posso garantir que é melhor do que o meu. Agora, o meu tem as questões resolvidas em vídeo. Acho que isso o povo gosta também, né? Porque o pessoal só quer saber de resolver questão. Mais ou menos isso. Bom, meu recado para hoje é isso. Caio. Estou aqui. Tem perguntas no YouTube? Não. Nós tivemos aí um momento de estabilidade. Vou aparecer aqui para falar também. Um momentinho. Aqui estou eu. Agradecer ao professor por essa aula. Nós tivemos um certo problema de estabilidade, professor, que dificultou aí um pouquinho o entendimento da galera, mas nós tentamos gravar a tela aqui. Se tudo der certo, estamos postando a aula aqui com a tela gravada, tudo direitinho. A galera me disse que tinha mostrado melhora da metade da aula para o final, mas pelo menos o que nós conseguimos recordar aqui, nós estaremos postando para que ninguém perca os detalhes da aula também. Agradecer o senhor pela dedicação, por estar aceitando o nosso convite, né? Mostrando uma certa disponibilidade aí para a gente, que foi muito importante para esse projeto. Se eu tenho mais algum recado para dar à turma antes da gente fechar tudo direitinho. Estamos perto das 16 horas. Eu queria só fazer uma pergunta, né? Porque é a primeira vez que eu dou uma aula com intérprete. Sim. E geralmente eu falo muito rápido, eu tentei falar mais devagar. Aí eu queria 2 feedbacks. O primeiro é se tem algum aluno surdo que acompanhou e a opinião. E eu queria ouvir os intérpretes também, o que é que eu posso melhorar para numa próxima aula com intérprete, o que é que eu posso melhorar para que essa aula seja mais inclusiva. Quanto mais visual for a aula, professor, melhor ela se torna. Entendi. E o modo pausado, como o senhor falou, foi muito bom, foi tranquilo para traduzir. Não tivemos problema nenhum. Entendi. Na minha opinião, como tradutora. Agora, tem as outras duas, mas Gabi... Se quiserem se pronunciar... Ele está dizendo também que ela concorda, que foi ótimo, foi muito bom, foi tranquilo. O senhor está de parabéns. Valeu. Isso, professor. O senhor realmente falou que ia falar mais tranquilo para os intérpretes conseguirem acompanhar e ficar mais fácil para os surdos compreenderem. E realmente o senhor foi bem tranquilo. Só os slides que ficaram pequenos,
Aí eu não sei se os próprios alunos conseguem ampliar e visualizar melhor os slides, né? Mas a sua fala foi realmente muito tranquila e deu para a gente acompanhar, assim, muito bem. Em relação também às ilustrações, foram muito boas, porque os surdos, eles são visuais, então eles necessitam de ilustrações, fotos, tudo que possa remeter aos sinais que a gente está fazendo e o que o professor está falando. Então, é importante ter essa parte ilustrativa. Em relação